Saladacult.com.br apresenta Bicicletas Voadoras, apresentado por Bruno Guedon. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Dom, a série nacional produzida aí para Amazon Prime Video, né, da Amazon, dirigida pelo Breno Silveira e estrelado aí pelo Gabriel Leone, pelo Flávio Tolesani. São mais desconhecidos assim, o Gabriel Leone talvez seja até um pouco mais conhecido e tem a participação ali do André Matos, né, que também é bem conhecido, principalmente ali depois que ele fez Tropa de Elite, fazendo uma espécie de Datena ali, né? Ele tem uma participação aqui também nessa série. É uma série que foi lançada em 2021 e conta, e é baseado, na verdade, em fatos reais e nos relatos de um livro escrito pelo pai do Dom. O Dom, na verdade, da série, o Dom do título, né, é o apelido do Pedro. Pedro Dantas na série e, na verdade, na realidade, era chamado de Pedro Lomba. Então, enfim, essa série ela é baseada, como eu falei, em fatos reais. Conta a história de um menino, de um jovem que ficou viciado assim, em cocaína desde a sua pré-adolescência ali, com 12 para 13 anos. E futuramente acabou se envolvendo assim, no mundo do crime. Se você pesquisar por Pedro Dom aí na internet, você vai ver a história desse cara, né? Ele se envolveu em assaltos a apartamentos de luxo ali nos anos 90, início dos anos 2000. E na verdade, assim, a série ela tenta mostrar, ela é focada mais no drama desse pai tentando resgatar o filho de qualquer forma ali desse mundo das drogas, né? E como pano de fundo vai contando um pouco essa história. Claro que nem tudo é verdade aí nessa história. Eu vou fazer uma gravação ali no final, provavelmente com spoilers, pra a gente poder falar sobre o que é verdade e o que é mentira nessa narrativa. Mas assim, é uma série bem pesada, cara. É uma série bem pesada. Eu sou ainda pai de uma criança de 7 anos, né, cara? Mas você consegue se colocar ali no lugar do pai, que se chama Vitor e é bem interpretado ali, cara, pelo Flávio Tolesani. A atuação do Flávio Tolesani e do Gabriel Leone estão muito boas na série. É uma coisa que eu vou criticar um pouco na série são as atuações, mas vou deixar pra falar isso um pouco mais lá pra frente. Então, na verdade, a série ela tem 2 protagonistas. A gente acompanha a história do Dom, desde a sua pré-adolescência ali, com às vezes alguns momentos voltando pro passado, aí volta pro presente. A gente acompanha esse moleque desde novo se envolvendo, ficando viciado em cocaína. E em paralelo a gente acompanha a história do pai dele lá nos anos 70, se não me engano, anos 70, 60, 70, eu acho que é 70 e pouco. No período exatamente em que o tráfico de drogas começou a crescer bastante no Rio de Janeiro com a cocaína. E esse cara ele começa a se envolver, ali ele é um mergulhador, eu tô falando do pai, né, do pai do Dom. Ele é um mergulhador que acaba sendo recrutado pelo exército para fazer operações relacionadas ao tráfico e tal. Ele acaba virando um espião. E a gente vai acompanhando essa trajetória dele. E é interessante porque justamente esse inimigo que ele encontrou quando era jovem e deu um certo sentido ali à sua vida, né? Acaba se tornando também o inimigo dele quando o próprio filho acaba se envolvendo com drogas e tal. Assim, como eu falei, é bem pesada assim, a série. A produção, no geral, assim, é muito boa, sabe? A Conspiração Filmes conseguiu recriar o Rio de Janeiro ali dos anos 70, com cenários, com os carros e tal. Cara, isso tudo ficou muito, muito legal mesmo. E a narrativa em si, eu vejo alguns problemas, sabe? Eu acho que falta uma crescente melhor, assim, na série, sabe? Acho que ela começa muito lá em cima, aí depois ela cai, fica uma coisa meio morna, e aí depois no final dá uma crescida de novo. O último episódio são 8 episódios. O último episódio acaba sendo meio corrido. Várias coisas acontecem, parece, sei lá, vai ter uma segunda temporada. Eu não entendi muito essa corrida, não. Eu acho que talvez falta um pouco de expertise ali do Breno Silveira em dirigir série, talvez, né? O Breno Silveira, porque eu falei no início que diretor, né? Ele é conhecido pelos Dois Filhos de Francisco aí, que é um filme bem, bem conhecido no nosso meio. E eu acho que aqui faltou um pouco de ritmo, sabe, pra série. Mas nada assim que estrague a experiência, não. Eu acho que dá pra você ir vendo devagar. Eu, por exemplo, não consegui maratonar a série. Conheço gente que conseguiu maratonar, mas eu comecei a ver essa série, acho que, sei lá, uns 3 meses atrás, e fui vendo devagarzinho. Então, como eu falei, a gente acompanha, cara, a derrocada desse moleque, né? A questão do vício
é muito explícita na série, tá? Então, se você se incomoda com cenas fortes, assim, de jovens usando drogas, tem também bastante cenas de sexo, né? Assim, cenas de nudez, tem bastante isso. Então, é classificação 18, tá? Classificação 18, já fica logo avisado. E as cenas são bem fortes, assim, dá uma certa agonia ver o moleque se estragando, sabe? A gente consegue até torcer por ele em alguns momentos. E a impressão que dá, às vezes, é que, cara, esse moleque não tem jeito. Se você quiser saber qual é o fim desse cara, é só você pesquisar na internet aí sobre Pedro Dom, que você vai ver o que aconteceu com ele no final. Talvez tenha gente que queira assistir a série sem pesquisar muito sobre ele e tal. Então é uma experiência também que é válida, né? Eu já sabia, antes de ver a série, eu já sabia qual é a história dele. Então não tem nenhuma surpresa aí em relação a isso. Como eu falei, assim, eu critico as atuações, tirando esse núcleo principal ali, que é o pai e o filho, né? Tanto eles mais novos quanto mais velhos interpretados ali, eles estão muito bem na série, sabe? E alguns assim ao redor, assim, mas o bando, né? Quando tem aqueles personagens que precisam que são mais estereotipados, né? Tipo os bandidos, né? Os policiais. Aí fica muito caricato, é sempre aquela coisa meio forçada, sabe? Pô, o bando dele, os atores ali que estão no bando do Dom, né? Dos ladrões ali dos apartamentos. Cara, é terrível, assim, a atuação. Mas assim, como eu falei, acaba não estragando porque o núcleo principal segura bem a série. A segunda temporada deve estrear aí agora provavelmente de junho a agosto aí de 2022. E se você gosta de produção nacional que trata dessa temática, sabe? De polícia, de drogas, de morro, né? De favela. Ele não chega a se passar totalmente na favela, mas ele tem essa pegada, né? Dessa realidade de morro, do tráfico de droga aqui na nossa realidade, né? Do Rio de Janeiro, do Brasil. Então, se você curte essa pegada, cara, eu recomendo assim muito. Eu recomendo muito. É uma série boa. Como eu falei, não é perfeita, assim. Eu acho que tem falhas por ser uma série. Mesmo tendo só 8 episódios, eu acho que falta um ritmo ali, uma crescente mais legal na narrativa. Eu acho que muita coisa acontece. E sei lá, às vezes é meio cansativo nesse sentido. Parece que a parada tá se perdendo. Mas ainda assim, eu vou dar 1, 2, 3, 4 pra Dom, da Prime Video. E eu vou falar um pouquinho agora com spoilers, tá? Se você quiser ficar aí, depois do sinal você fica, que eu vou falar um pouquinho sobre o que é verdade mostrado na série e o que não é. Essa parte agora com spoiler aí, eu vou ficar falando mais curiosidades, né? Eu depois fui pesquisar mais sobre a história do cara, né? Pra saber exatamente o que foi romantizado, né? O que eles inventaram ali pra série, porque tem que ter, cara, não tem jeito. A gente tá vendo se mostrar só a realidade fica chato, né? Então tem que se inventar um pouco, assim, algumas coisas. E eu achei uma reportagem que fala, assim, o que é verdade e o que não é, né? Por exemplo, a gente começa lá com o pai dele, né? Indo buscar ele no baile funk, mostrando a arma pro alto. Isso é verdade, cara. Isso aconteceu mesmo. Pra tu ver o desespero que é do cara, né? O cara, sendo um policial, foi no meio do baile funk cheio de traficante, deu tiro pro alto pra procurar o filho, cara. Isso é verdade, isso aconteceu. Tem o lado escritor, né, do Vitor também, que é mostrado na série. E é verdade, né? Tanto que o pai foi que escreveu um livro que é a base da base que foi usada pelo Breno Silveira pra escrever essa série. As internações do Dom, né? Acho que, se não me engano, na série mostra 10 internações, desde que ele é bem novinho ali, com 10 anos, sei lá, 13 anos, enfim. Só que, na verdade, ele foi internado mais de 15 vezes, ou seja, mais ainda. Mas, assim, nesse ponto a série mostra bem essa coisa de ir e vir, ser internado toda hora, o que dá muita agonia, né, cara? Porque, pô, um moleque novinho já sendo internado por causa de droga, cara, é uma coisa muito, 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 muito forte, assim. O que também é mais ou menos, assim, verdade, essa questão dos roubos, né? Os roubos em si, que são mostrados na série, não foram os roubos de verdade, né? Eu acredito que ele, lá na série, tem uma hora que ele rouba a casa de um general. Isso não é verdade. Agora, o modus operandi deles era aquele mesmo. Ele, como era um cara que tinha uma aparência assim, lourinho, de olho azul, ele conseguia entrar nesses prédios com mais facilidade, né? A gente vê aí estampado o preconceito da sociedade também em relação a isso. O cara entrava, conseguia se infiltrar, abria de algum jeito, botava o bando pra dentro também. Eles invadiam os apartamentos e roubavam. Na série a gente tem um personagem que é amigo, melhor amigo lá do Dom, né? E dá até a impressão que ele que meio que introduz o Dom também nessa questão das drogas ali, né? Que é o Lico. E esse cara não existe, na verdade. O Lico, na série, ele meio que simboliza essas amizades que o Dom fez aí na história, né? Na história dele, na vida dele.
Não teve um personagem especificamente chamado Lico e que era o filho da empregada lá que trabalhava na casa deles. Não, isso é ficção. Assim como os personagens femininos lá do bando dele, né? Aquilo ali também é ficção, esses personagens não existiram. E o Breno Silveira fala que colocou esses personagens aí pra simbolizar as várias mulheres que passaram na vida do Dom. Inclusive, uma delas, se eu não me engano, acho que ele teve até um filho com ela, participou do bando. Então, não são exatamente essas mulheres, mas é um símbolo para as várias mulheres que passaram na vida dele. A gente vê a relação ali do pai dele, mais novo, com o arcanjo lá do exército, e ele acabando virando um espião. Isso tudo é verdade, isso tudo aconteceu mesmo. Assim como a relação do Vitor, né, do pai, com o traficante no morro. Ele ficou amigo desse traficante do morro chamado Ribeiro. E isso é verdade, cara. O cara, ele ficou infiltrado, ele acabou ficando amigo. Assim, não amigo, né? Mas ele começou a respeitar um pouco mais o cara, né? Então isso também é verdade. Assim como também o sequestro o Dom foi sequestrado pela própria polícia. Isso também aconteceu. Isso é verdade. Ele foi sequestrado por policiais militares que pediram R$200 mil pelo resgate do cara. E parece que na vida real foi pior ainda, porque eu acho que ele foi sequestrado 2 vezes, não só uma, como é mostrado na série. E por último, uma coisa que também é mostrada e também é verdade, é a questão do Dom, do Pedro, ele não ser sensível à dor, né? Ele tem uma condição que é identificada logo desde cedo quando ele foi atropelado. Ele não tem sensibilidade à dor. E isso, cara, meio que explica muita coisa, né? Até a questão do uso de drogas, ele não sente tanto o peso do negócio quanto uma pessoa normal. A questão da adrenalina, então ele precisa de adrenalina. O sentir pra ele é algo extremo, então ele busca isso de todas as formas, né? E na série tem uma frase que quando o médico explica, não é o médico não, na verdade o avô, né, do Dom explica que a dor é importante porque a dor é o que nos dá limite, né? E você pega um cara que não tem dor, não sente dor, esse cara não vai aprender a ter limites, porque ele não sente, né? Enfim, cara, eu acho interessante falar essa parte aí, o que é verdade e o que não é, porque são curiosidades que ficam na nossa cabeça, né? Já que a série é baseada em fatos reais. Então tá aí a minha recomendação, gente. Espero que vocês tenham curtido. Siga a gente nas redes sociais, Instagram ali, @bicicletasvoadorascast, Spotify, Apple Podcasts, avaliar com 5 estrelinhas. E no saladacult.com.br, onde esse podcast está hospedado, tem vários outros podcasts lá para você curtir. Beleza? Até a próxima. Fui! Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.